Bom, gente, estou aqui de novo, voltando ao assunto, o que você sabe sobre Deus? Mas por que este assunto de novo? Porque nós estamos procurando Deus todos os dias, e isso está muito certo, porque nós precisamos desta energia divina viva dentro de nós, Deus. E nós acreditamos que Deus está realmente dentro de nós. Eu acredito. Espero que você acredite também. Eu não espero que você acredite que Deus está longe. Mas espero que você, pelo menos, acredite na ideia que Deus está em toda parte. Toda parte, uma dessas partes é você. Então, Deus está dentro de você. Que bom que Ele está em toda parte. E, na verdade, está mesmo, porque Deus está em todo lugar. Segundo o que nós aprendemos lá no passado, que Deus está presente em todo lugar. E nós somos um lugar também, onde Deus está presente. Então, isto quer dizer que quando a gente se move, esse Deus presente em todo lugar se move também. Isso quer dizer que quando eu penso aqui, esse Deus que está em todo lugar pensa também, sabe que eu pensei aqui. Isto quer dizer que quando eu quero uma coisa aqui para minha vida, esse Deus presente em todo lugar sabe desta coisa também. Então Ele faz alguma coisa para isso acontecer na minha vida. Então é muito importante que a gente questione esta situação com muita clareza, sem ofender aquilo que nós já acreditamos. Não precisamos ofender nada, não precisamos aborrecer com essa ideia de religião. Temos que agradecer a existência da religião, que é a ideia de ligar Deus. Na verdade, nem é ligar o homem a Deus, e sim fazer o homem acordar para este Deus que se faz presente na vida de todos nós. Né? Se eu digo que Deus está em mim, presente em mim, você diz isso também. Então, quer dizer que eu não posso nem pensar aqui que você já quer ligar para mim para conversar comigo. Se você for olhar isso com uma determinada cautela, você já ouviu falar sobre Deus e talvez não sabe tudo sobre Deus. Mas às vezes você sabe tudo sobre Deus, mas nem sabe que sabe tudo, porque também não parou para analisar nada. Talvez você pense sobre Deus dentro de uma regra de ensinamentos e não por conta própria. E às vezes a gente tem que aprender a pensar por conta própria. Por quê? Temos que aprender a pensar por conta própria. Porque quem está pensando é o próprio Deus, já que Ele está presente em todo lugar e já que Ele está presente dentro de mim. Se Ele está presente dentro de mim, então eu posso pensar por conta própria, porque Deus pensa por conta própria. Foi Ele que criou todos os universos. Ele quem? Ele e eu, porque eu sou Ele. Então eu criei o universo, os planetas, as galáxias. O Jairo ficou doido. Não, o Jairo é só um CPF. É só identidade, é uma forma de explicar a minha personalidade, a minha pessoa. Mas aqui dentro é Ele, igual aí dentro de você é Ele. E toda pessoa que está me assistindo aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, me está me acompanhando, sabe disso. Que existe uma conexão muito grande de consciências e que essas consciências, na verdade, é uma consciência só. Por isso, nós sentimos com facilidade as coisas do outro. Nós sentimos quem está triste, nós sentimos quem está magoado, nós sentimos quem está alegre. Nós simplesmente sentimos. Por que sentimos? Porque nós estamos conectados com essas pessoas, somos ela. Somos esta pessoa que está nos vendo todos os dias, encontrando com a gente todos os dias, conhecendo a gente todo dia, sabe? E tem muita coisa interessante nisso aí, que esse Deus, consciência num todo, Ele unifica essas consciências individualizadas. Todas as pessoas que nós vemos todos os dias, pessoas que nós falamos com elas, pessoas que nós conversamos, né, ali, trocamos de ideias, somos amigos, falamos um oi na rua. Gente que a gente nunca viu antes, aparece de repente do nada, numa viagem que a gente foi, sabe? A família nossa, gente da nossa família também que a gente encontra e faz tempo que a gente não vê.
e aquela coisa toda, tudo isso é uma unificação da consciência de Deus, a consciência de um todo, unificando as consciências individualizadas, eu aqui, você aí, o outro lá e tal, unifica e faz a gente se cruzar por aí, se encontrar por aí por alguma razão também, um motivo qualquer. E a gente só vai entender esse motivo depois que a gente desperta. Então tem certas coisas que não adianta o Jairo falar aqui, por exemplo, que fica difícil da pessoa entender, ela tem que vivenciar aquilo. Sabe, ter uma experiência da situação. E para isso a pessoa tem que ir até essa experiência, fazer essa experiência. Mas essa experiência não acontece se a pessoa não busca fazer essa experiência. E a maneira de buscar é se conectando com esta consciência um todo que está presente em todas as pessoas, em cada consciência individualizada, quer dizer, assumir essa condição. E para fazer isso, essa conexão desse um todo, entender que você faz parte desse um todo, e assumir a consciência juntos, os pensamentos todo mundo junto, assumir isso, mas só faz isso quem faz meditações. Só. Não adianta ler nada, não adianta. Você pode estudar, escutar um monte de palestras, escutar Jairo Luz 1000 vezes e tal. Pode assistir meus vídeos tudo, tá? Mas se você não for para as meditações, não conversar com você mesmo, conversar com esse Deus. Pode conversar com você. No início você pode conversar com esse Deus distante. Oh, meu Deus, me faça-me entender essas coisas, eu quero entender este mundo, entender isso que as pessoas falam, eu quero entender até aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito. E eu quero saber o que eu acredito direito, eu quero experienciar certas verdades que acontecem por aí, certas realidades, coisas que estou ouvindo todos os dias. Eu quero avaliar as minhas crenças, avaliar a minha religião. Mas eu não quero fazer julgamentos, eu quero fazer a coisa certa. Eu tenho medo de fazer um julgamento e passar dos limites, errar na coisa. E eu sei que eu não posso errar, eu não tenho como errar porque eu tenho uma consciência e que eu aprendi uma coisa de um jeito, mas eu não sei se esse jeito está certo. E assim nas meditações você vai fazendo isso, porque as meditações é para você no seu silêncio, lá de olhos fechados, pensar nessas coisas e conversar nisso com esse Deus que está aí dentro, ou com esse Deus que está longe. Não importa a forma que você estiver vendo Deus hoje. Ele pode estar perto de você assim, você olhando para Ele. Ele pode estar lá no céu, você olhando para Ele. Ele pode estar em qualquer lugar, não importa. Você pode imaginá-lo como um ser separado, mas também pode conversar com Ele, olhando lá para o seu coração, se sentindo, né? Sentindo. Já que estás dentro de mim, gostaria que me respondesse certas perguntas. E gostaria que me entendesse assim. Eu aprendi umas coisas nas religião aí, eu aprendi isso, aprendi aquilo, mas não sei o quê, eu acreditei nisso, mas eu andei a vida toda buscando uma coisa, eu queria entender essa coisa que eu estou buscando, se eu não estou no mundo da ilusão, se isso não é uma coisa sem sentido, quer saber se não é pecado, o que é certo, o que é errado. Mas eu sei na minha consciência uma coisa que eu queria que o senhor me explicasse. Aí falasse um pouquinho, e só pensando, né? Pensando. E deixar fluir, permitir o fluxo ali no silêncio. E quando você estiver no silêncio, aí sim você vai aprender sobre Deus. Aí você vai saber quem é Deus. Porque, não vou dizer no primeiro dia, mas dependendo da força que você colocar, o sentimento que você colocar, essas coisas começam a acontecer dentro desse fluxo aí. Aí você deita na cama depois, sente uma paz profunda, uma alegria no coração, você vai dormir, você dorme um sono muito, muito sossegado, um sono feliz, e acorda no outro dia bem, depois à noite, à tarde, a hora que você quiser, você tira um momento de novo e faz um silêncio de novo, mais novas meditações, continue o assunto. E vai avaliando, e com isso você vai afastando também das redes sociais, porque as redes sociais tem um monte de coisa para encher a mente de coisa aliada, você faz uma salada de fruta danada, e aquilo não te leva a lugar nenhum.
Aí você passa a ficar sozinho, um pouco sozinho, sozinho, sozinho. E de repente você começa a perceber que você não está sozinho. De repente você começa a perceber isso, começa a acontecer as situações com você, às vezes nem nas meditações exatamente, né? Você pode acontecer de você sonhar com coisas interessantes e depois você passa a saber que você está sonhando, também pode acontecer de você estar, às vezes, sentado na calçada da sua casa ou na calçada da rua em algum lugar diferente, sentado no banco da praça, da sua cidade, sei lá, alguma coisa assim, chega alguém. Chega alguém e você começa a conversar com este alguém, algum assunto interessante que vai ajudar você a despertar, vai mostrar para você um mundo diferente e tal. E aí você fica ali batendo papo com essa pessoa e depois essa pessoa vai embora. Aí quando a pessoa vai embora, você acorda. Você acorda. Eu não estou falando que você estava na cama, não. Estou falando que você é lá no banco da praça, acordado já. Mas assim você entra numa situação que você começa... Aí chega alguém e você começa a conversar. Normal, normal, normal. Mas depois que essa pessoa vai embora, aí você acorda. Você percebe que aquela pessoa que você estava conversando é alguém que você conheceu no passado. Talvez. E nem está viva mais. Ou, daí um dia ou dois, alguém aparece para você e te mostra uma foto de alguém, algum parente, amigo seu, alguma coisa assim, gente da família talvez, te mostra uma foto e fala dessa foto para você, fala dessa pessoa para você. Aí você fica assim, eu tive com essa pessoa ontem lá na praça, conversando com ela. Não, mas essa pessoa já morreu, já tem tantos anos. Aí você acorda. Aí você vai começar a lembrar o que essa pessoa, o que vocês conversaram ali, o que vocês conversaram. Aí você começa a entender que tem muita coisa que não ensinaram na igreja. Olha, não pode culpar a igreja, não. Pastor, padre, não pode culpar, não. Eles ensinam o que foram ensinados para eles para ensinar para frente. Só isso. Tem culpa, não. Eles vivem um paradigma, de um jeito. Mas se você é uma pessoa que acredita que você é que existe algo muito maior do que tudo que está aí, que você carrega a impressão que te esconderam alguma coisa, que às vezes nem escondeu, mas ainda você não descobriu, mas você acredita que você pode ser uma pessoa diferente, até na forma de pensar. Quer dizer, você está despertando e não está sabendo. Porque quando você começa a questionar certas coisas, aí pode acontecer um cenário desse com você, mas para acontecer um cenário desse com você, você tem que ter as meditações. Quer dizer, quem vai para meditação, ele procura ser uma pessoa normalmente pura, limpa, tranquila, aquele negócio todo. Tem lá como ser humano, por exemplo, que está impregnado de maldade, às vezes ser explosivo, agressivo, bruto às vezes e tal, mas depois arrepende, volta atrás, conserta e tal, vive uma vida de boa. Acontece isso. Acontece. Então são coisas que você vai aprendendo aos poucos. Aí você vai saber de verdade quem é Deus, porque alguém pode aparecer para você e falar de Deus de um jeito que você nunca ouviu. Nunca ouviu falar de Deus daquele jeito. Mas você acredita tão fielmente naquela pessoa, que talvez uma pessoa que você pensa que nunca viu na vida, mas na hora ali você tem a impressão que você conhece ela há muito tempo. Mas quando você vê a foto depois, você percebe que você não tinha nem ter como conhecido ela há muito tempo. Talvez ela é uma pessoa que quando morreu você não tinha nem nascido, mas ela apareceu para você e você teve a impressão que tinha muito tempo que não se via. Ela conversou com você coisas da sua vida como se tivesse acompanhado você desde o tempo de escola. Como se vocês fossem amigos há muito tempo, você vai sentir assim. Mas depois que ela vai embora é que você desperta, você fica engraçado. E às vezes você vai para casa pensando naquilo que conversou, mas acreditando fielmente que aquela pessoa está certa. Você despertou para uma realidade e tal, mas fica lúcido.
Aí, às vezes, 2 dias depois ou 3 dias depois, aí você descobre que aquela pessoa você nem conhecia fisicamente, às vezes. Mas era alguém que estava bem próximo de você. Pode acontecer isso? Pode. De forma muito natural. E você não tem medo. Muita gente fala assim, eu tenho medo de parecer uma pessoa que já morreu para mim, uma pessoa, um espírito parecer para mim. Sabe por quê? Porque te ensinaram. Algumas religiões ensinou o seguinte, que quem aparece para o outro depois que morre, assim, se alguém aparece para você, não é a pessoa que morreu, é o diabo. Então você fica com aquele medo de ser o diabo. Então você está impregnado, tem uma coisa impregnada na sua consciência, uma imagem do diabo na pessoa que se aparecer para você pode ser ele. Ah, o diabo tem muitas formas, pode pegar a forma de qualquer um. Quer dizer, botou isso na cabeça das pessoas. E isso dificulta você ver isto. Aí você vai entender depois, com esse mecanismo aí, que tudo é uma coisa só mesmo, que está todo mundo um perto do outro. Por isso que às vezes, assim, às vezes a gente e reza para alguém e essa oração vale devido ao sentimento, devido quem está ouvindo está às vezes bem perto de nós, né? Essa coisa do ser poderoso, essa coisa da consciência, quer dizer, a verdade, né? A verdade que você precisa conhecer, talvez, é que vai fazer você, no dia de amanhã, se sentir uma pessoa livre se você conhecer a verdade, sabe? Conhecer a verdade vos libertará, quer dizer, vai sentir livre, livre das amarras deste mundo, sem medo de ser pobre ou ficar rico, sem medo de doença, sem medo de nada, sem medo da morte, sem medo de se apaixonar por alguém, sem medo de gostar, de se entregar para alguém que às vezes você ama, porque você tem medo de se jogar e depois a pessoa te trazer decepção, tristeza. Você perde o medo de tudo, porque você tem o domínio da consciência para definir o que você quer e sabe que quando você define acontece. Então a sua consciência move a consciência de outras pessoas e assim vai por aí. Então assim, aí você vai conhecer sobre Deus, porque conhecer sobre Deus, primeiro, tem que procurar conhecer você primeiro. Às vezes nem é sempre conhecer Deus. Deus, você já tem uma noção de Deus. Você já viu falar muito sobre Deus, mas você sabe sobre Deus mesmo? O que você sabe sobre Deus é verdade? Direitinho? Então procure conhecer você. Como assim você? Eu conhecer eu. Eu dentro das minhas crenças, das coisas que eu acredito, da forma que eu acredito. É real? Não é? Como é que é? Essa coisa que eles estão pregando aí, que tudo é um só. É um só mesmo? A consciência é única? Ou estamos separados um do outro? Cada pessoa é uma pessoa e tal. Por que a minha oração vale quando eu rezo? Por que vale? Ah, porque Deus escuta, mas por que Deus teria que esperar eu pedir para ele fazer alguma coisa? Deus tem que esperar. Será que Deus, amor, sabedoria, misericórdia, tudo, sabe que a pessoa está precisando de ser curada? Aí eu tenho que rezar por ela, pedir a Deus por ela, para Deus ir lá e ajudar essa pessoa. Você acha que existe necessidade disso mesmo? Ou isso é só uma crença, só um paradigma, só algo que alguém te ensinou? Como é que você vê isto? Eu vou mexer nesse assunto bastante tempo para você questionar isso aí. Não é para você me seguir o Jário no sentido de achar que o Jário está certo ou está errado. Você não tem que achar isso. Você tem que olhar para dentro de você, lá no seu estado espiritual, na sua consciência divina, na sua luz, olhar lá para dentro de você e questionar: peraí, que eu estou escutando tanta coisa, já tive em tantas religiões, já estudei tanta coisa, já li tantos livros, já fiz aquilo, já fiz em tantas igrejas por aí, e já aprendi tantas coisas, e eu estou aqui agora escutando esse Jairo falar.
Será que o Jairo está certo? De repente não, hein? De repente tá. Espera aqui, mas quem é que vai me falar a verdade? Quem vai falar a verdade para mim sou eu mesmo, no meu silêncio. Que no meu silêncio eu desperto. Eu, o divino dentro de mim, desperto. Aí você entende também que vai poder dizer eu sou. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é, aquele que era e que sempre será. Eu sou uma luz divina que tudo domina para cocriar. Eu sou pura energia que todos os dias faz acontecer. Eu sou o decreto da vida em todas as coisas que eu quero fazer. É isso aí. Aí quando você descobre isso, pronto. Você vai sorrir sempre, sem problema. Chove canivete, tempestade, e você está dando risada. Sabe navegar em cima do caos. O problema para você simplesmente acaba. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acompanhe Jairo Luz e vamos estudando junto, despertando a nossa própria consciência.